Primeiramente, graça e paz da parte de Deus, o nosso Pai, e do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja contigo, como também com todos da sua casa. Muita paz e muita luz para você e para todos da sua casa. Pastor Denison Souza aqui falando do Ministério Deus Vivo, e hoje é quarta-feira, e toda quarta-feira nós intercedemos especialmente pela vida espiritual, a área mais importante da vida humana. Eu sempre tenho o costume de dizer, sempre falo que nós, seres humanos, somos seres espirituais, né? A palavra ser humano, ser, significa pessoa, né? Significa entidade, pessoa. E ser humano, humano vem de terreno. Então, ser humano, ser da terra. Mas o corpo é verdade, o corpo veio da terra, a palavra diz, vieste do pó e do pó retornarás. Mas o nosso espírito vem do alto. A palavra diz que o corpo retorna ao pó e o espírito retorna a Deus. Nós somos seres espirituais em um corpo terreno. Vivemos uma existência terrena e a palavra diz que nós estamos aqui como peregrinos. A vida ela é tão breve, sabe? Tão breve é a vida. Tudo está passando tão rápido. Jesus Cristo ele disse que os dias seriam abreviados, ou seja, seriam breves, porque senão Deus não poderia salvar, né, os eleitos. A palavra diz que os dias seriam abreviados, porque senão nenhuma carne restaria. E nós estamos caminhando para o fim. Por fim não do planeta, mas por fim do sistema corrupto, mau, perverso, incrédulo, que está sob o domínio de Satanás e dos seus demônios. E aí, toda quarta-feira nós buscamos ao Espírito Santo. Sendo que buscar o Espírito Santo é todos os dias, tá? Todos os dias a gente tem que buscar o Espírito Santo. Todos os dias a gente tem que tirar pelo menos uma hora do nosso dia. E olha que o dia tem 24 horas, mas hoje em dia nós temos a impressão de que o dia tem menos, né? Parece que um dia tem 12 horas. Nem parece que o dia tem mais 24 horas. De tão rápido que o tempo está correndo, passando. E a gente precisa tirar pelo menos uma hora do nosso dia. Uma hora. Jesus Cristo disse para Pedro, Tiago e João, lá no jardim de Getsamine, lá no Monte das Oliveiras. Será que vocês não podem nem sequer por uma hora vigiar? E Jesus fala que o vigiar, né? No caso, vigiar é o orar. Será que vocês não podem nem sequer por uma hora orar? Então a gente tem que tirar pelo menos uma hora, de 24 horas do nosso dia, a gente tem que tirar pelo menos, no mínimo, uma hora, tempo mínimo, uma hora. Nem que a gente venha fracionar, nem que a gente venha dividir essa uma hora. 20 minutos de manhã, 20 minutos de tarde, 20 minutos de noite, ou 20 minutos pela madrugada. Mas é importante que a gente venha separar uma hora do nosso dia, para que através da oração, da meditação da palavra, de cânticos espirituais, possamos estar nos enchendo do Espírito. E aí eu quero ler aqui para você, antes de estar orando, antes de nós invocarmos ao Deus vivo, para que Ele venha nos fortalecer. Você sabe, né? Fortalecer a fé se fortalece pela palavra. Por isso, antes de eu estar orando e intercedendo pela tua vida espiritual, eu quero deixar aqui uma palavra, tá bom? Uma palavra para o teu coração. Eu quero ler aqui Evangelho de João, tá bom? Vamos lá, Evangelho de João. Quero ler aqui
Evangelho de João. Evangelho de João, capítulo 3, onde eu vou fazer a leitura da palavra. Evangelho de João, capítulo 3. Quero ler aqui para você. Deixa eu ler aqui do início. E havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, príncipe dos judeus, e este foi ter de noite com Jesus e disse-lhe: Rabi, bem sabemos que és mestre, vindo de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes se Deus não for com ele. Aí diz aqui o versículo 3, né? Estou em João capítulo 3, versículo 3. E Jesus respondeu e disse-lhe: na verdade, te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Disse-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Porventura pode tornar a entrar no ventre de sua mãe e nascer? E Jesus respondeu: na verdade, te digo que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te maravilheis de ter dito: necessário vos é nascer de novo. Aí Jesus Cristo, ao falar estas palavras a Nicodemos, Jesus Cristo está falando da importância de se nascer de novo, do novo nascimento. E Jesus Cristo aqui no versículo 5, e eu quero ler aqui novamente, diz assim, ó, Jesus respondeu: na verdade, te digo que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Então Jesus ele fala que é necessário a pessoa nascer da água e do Espírito. Tem gente que entende que essa água seja a água batismal, a água do batismo. Sendo que Jesus Cristo aqui ele não está falando necessariamente da água do batismo. Não, que a pessoa não deva se batizar. Jesus Cristo mesmo ele disse: quem crê e for batizado será salvo. Existe o batismo de testemunho aos incrédulos, o batismo de testemunho de que a pessoa está se arrependendo dos seus pecados e que por sua vez representa o sepultamento do velho homem, mas o batismo mesmo para a salvação é o batismo com o Espírito Santo. E a pessoa ela pode ser batizada pelo Espírito Santo, pode ser batizada com o Espírito Santo ou no Espírito Santo, até mesmo antes da pessoa descer as águas batismais. Até mesmo antes de uma pessoa se batizar nas águas, uma pessoa ela pode ser batizada com o Espírito Santo e com fogo. E Jesus Cristo, ao falar aqui com Nicodemos, ele fala, né? Ele diz: te digo que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Não pode entrar no reino de Deus. Interessante, né? Jesus falar, né? Não pode entrar no reino. Como assim não pode entrar no reino? Uma vez chegaram para Jesus e disseram assim, perguntaram, né? A respeito do reino. Aliás, Jesus foi indagado, perguntaram a Jesus por inúmeras vezes a respeito do reino. E houve uma ocasião que Jesus Cristo ele chegou e falou assim: o reino de Deus não é pela aparência, não é visto, não é pela aparência. Jesus Cristo ele fala assim: o reino de Deus não está nem ali nem acolá, mas o reino de Deus está no meio de vós e dentro de vós. Sendo que esse dentro de vós tem um porém, né? Paulo ele fala, falando aos Coríntios:
se é que vós tendes o Espírito Santo. Não sabeis vós que o vosso corpo é templo e morada do Espírito Santo de Deus? Se é que vós tendes o Espírito Santo. E Paulo também fala o seguinte, o apóstolo Paulo ele fala assim, aquele que não tem o Espírito de Cristo, este não é dele. E aí Paulo também fala a respeito do reino, e ele diz assim, porque o reino de Deus não é comida e nem bebida, mas o reino de Deus é paz, é alegria e justiça no Espírito Santo. Então o reino de Deus é paz, é alegria e justiça no Espírito Santo. Lembra lá de Mateus? Mateus capítulo 6, versículo 33, Jesus Cristo falando, buscai o reino de Deus e a sua justiça. O que é a justiça, né? Buscar a justiça é buscar cumprir a palavra, é ser praticante da palavra, é andar dentro da palavra, é praticar a palavra, é se submeter à palavra. Cumprir a justiça de Deus é isso. E Jesus Cristo ele fala sobre entrar no reino de Deus. O reino de Deus é o Espírito Santo, certo? E o Espírito Santo, ele penetra, ele permeia em toda a criação de Deus. Só para que você entenda, Jesus Cristo ele fala aqui sobre entrar no reino. E ele fala sobre água, né? Te digo que aquele que não nascer da água, lá em Ezequiel 47, fala de um rio. Ezequiel entrou em um rio, e este rio representa o rio de Deus, águas do rio de Deus. E diz a palavra que Ezequiel entrou no nível dos tornozelos, no nível dos lombos, e depois, em terceiro, né, ele chegou a ficar no nível que só dava para passar a nado. Então Jesus ele fala, né, entrando no reino de Deus. E você entra no reino de Deus pela água. E que água é essa? É a água da lavagem poderosa da palavra de Deus. Quando Jesus Cristo ele fala, por exemplo, aquele que não nascer da água, em outras palavras, aquele que não nascer da palavra e do Espírito. E o Espírito aqui está escrito com letra maiúscula, está se referindo ao Espírito Santo, nascer do Espírito Santo. Aí eu quero ler aqui para você a nota de comentário do versículo 5. Nascer da água. Jesus certamente se referia à obra purificadora do Espírito Santo no novo nascimento. Aí tem aqui uma referência que se encontra lá em Tito capítulo 3, versículo 5. Paulo fala da lavagem, da regeneração e da renovação do Espírito Santo. Então eu quero ler lá Tito, vamos lá? Tito capítulo 3, versículo 5. Tito capítulo 3, versículo 5. Quero ler aqui para você. Tito capítulo 3, versículo de número 5. Não pelas obras de justiça que houvéssemos feito, mas segundo a sua misericórdia, nos salvou pela lavagem da regeneração e da renovação do Espírito Santo. Olha só o que diz aqui a palavra, Paulo falando, né? Inspirado pelo Espírito Santo. Paulo fala aqui, nos salvou pela lavagem da regeneração. O que é regeneração? Regeneração tem a ver com restauração. Tem até a nota de comentário aqui, eu já vou ler. Mas Paulo diz aqui, nos salvou pela lavagem da regeneração e da renovação. O que é renovar? É tornar novo.
nos salvou pela lavagem da regeneração e da renovação do Espírito Santo. Aí diz a nota de comentário, a lavagem da regeneração. Isto se refere ao novo nascimento do crente, visto simbolicamente no batismo cristão. Então, quando você se batiza nas águas, o batismo nas águas é um batismo simbólico. Ali representa, quando a pessoa ela se batiza nas águas, o batismo nas águas representa o sepultamento, como eu já disse, porque a palavra fala a respeito, é o sepultamento do velho homem. Aí diz aqui a nota de comentário, a renovação do Espírito Santo refere-se à outorga constante da vida divina aos crentes à medida que se submetem a Deus. Então, na medida que você se submete a Deus, pela palavra, o que acontece com o teu espírito? O que acontece é que você recebe renovo, você vai sendo renovado. Jesus Cristo, por exemplo, quando esteve com os discípulos na sua última semana de vida, Jesus Cristo dando as últimas instruções antes de ir para a cruz do Calvário, Jesus Cristo chegou para os discípulos e disse assim, apontando para eles, disse, vós estáis limpos pelas palavras que eu vos tenho falado. As palavras que eu vos falo é espírito e vida. Espírito e vida. Então, quando a palavra fala, voltando lá em João capítulo 3, que fala sobre o novo nascimento, Jesus Cristo instruindo Nicodemos acerca do novo nascimento. Quando Jesus Cristo ele fala, te digo que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Ou seja, não pode ter acesso ao reino de Deus. E o reino de Deus ele é retratado, em Ezequiel 47 como um rio. Um rio que você entra e o nível do rio, a princípio, é no nível dos tornozelos, mas adiante, no nível dos lombos. E quando fala de lombos, está falando da força física. E mais adiante, a nível que só pode ser passado a nado, ou seja, você tem que mergulhar. E é isso que o Senhor espera de mim e de você. Nós viemos mergulhar em águas profundas. E como é que ocorre isso? Isso ocorre através da meditação da palavra. A palavra diz, conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Então, na medida que você vai mergulhando na palavra, eu, por exemplo, eu leio a palavra desde os meus 6 anos de idade. Mas não é porque eu leio a palavra já há muitos anos que isso significa que eu deva parar de ler a palavra, de meditar na palavra. Porque a palavra ela tem essa eficácia, Lá em Hebreus fala que a palavra de Deus ela é viva e eficaz. Então a palavra de Deus ela tem a eficácia e o poder para renovar o meu espírito, para que haja renovação. Quando fala de renovação pelo Espírito Santo, significa exatamente isso. É você ser renovado por intermédio da palavra. É por isso que o inimigo das nossas almas, ele não quer que as pessoas tenham acesso à palavra. Você vê, todas as pessoas na face da terra, ou pelo menos uma boa parte da população, inclusive aqui no Brasil, uma boa parte das pessoas tem acesso à palavra, à Bíblia, mas muitas das pessoas não leem, não buscam meditar. Tem como a pessoa ela receber o renovo para o seu espírito? Tem como a pessoa ela ser regenerada? Passar a ser uma nova criatura? Não tem. É pela palavra, é pela meditação da palavra que a pessoa ela tem a regeneração da sua mente. Está escrito lá em Romanos capítulo 12. Não vos conformeis com este mundo, mas renovai o vosso entendimento para que conheçais a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Isso ocorre pela palavra. É pela palavra. E aí Jesus Cristo, ele tem esse assunto, Ele conversa
com Nicodemos a respeito do nascimento. E Jesus Cristo, por exemplo, no Evangelho de João, capítulo 14, a partir do versículo 12, ele diz assim: na verdade vos digo que aquele que crê em mim também fará as obras que eu faço, e as fará maiores do que estas, porque eu vou para o meu Pai, e tudo quanto pedirdes ao Pai em meu nome, eu farei, para que o Pai seja glorificado no Filho. Eu farei para que o Pai seja glorificado no Filho. Então Jesus Cristo ele fala que a pessoa que crer nele fará as mesmas obras que ele faz, e ainda fará obras maiores ainda. E ele fala, porque eu vou para o meu Pai. E aí diz aqui, e tudo quanto pedirdes, essa palavra pedirdes no original, lá no grego, porque os evangelhos foram escritos, uma boa parte do evangelho, Mateus, Marcos, Lucas e João, foram escritos em grego. E lá no grego, a palavra perdides, lá no grego não está perdides, mas está determinardes. Então a tradução correta seria essa aqui, ó. E tudo quanto determinardes em meu nome, eu farei, para que o Pai seja glorificado no Filho. Para que o Pai seja glorificado no Filho. Se perdides, ou seja, se determinardes alguma coisa em meu nome, eu o farei. Eu o farei. Aí eu quero ler aqui o versículo seguinte, que é o versículo 15. Ó. O versículo 15 fala aqui, ó. Se me amardes, e a palavra amardes está no tempo presente, guardareis os meus mandamentos. E eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador. Quem é o Consolador? O Espírito Santo. Para que fique convosco para sempre. O Espírito da verdade que o mundo não pode receber, porque não o vê e nem o conhece. Mas vós o conheceis, porque habita convosco e estará em vós. Veja só, Jesus ele fala, o mundo não o conhece. O Espírito da verdade que o mundo não pode receber, por quê? Porque não o vê e nem o conhece, mas vós o conheceis. Jesus fala que os discípulos conheciam o Espírito da verdade. Mas vós conheceis porque habita convosco e está em vós. Jesus aqui quando fala está convosco, habita convosco, Jesus está se referindo a ele mesmo. Tanto é que no versículo 18 ele fala, não vos deixarei órfãos, voltarei para vós. Voltarei para vós como? Se ele ascendeu aos céus e se assentou à direita do Pai. Como é que é isso? Voltarei para vós. Quando ele fala voltarei para vós, ele está se referindo ao Consolador. Ele está se referindo ao Espírito Santo. Espírito Santo. Ele está falando do Espírito Santo. Então, qual é a condicional para fazermos as mesmas obras que o Senhor fez quando esteve aqui na terra? Porque Jesus, quando esteve aqui na terra, ele expulsou demônios, ele curou os enfermos, ele pregava de tal forma, de tal maneira, que os seus opositores não podiam debater com ele, porque tamanha era a sabedoria que ele tinha. Aliás, Jesus foi a própria sabedoria, ele é, melhor dizendo, a própria sabedoria. Jesus é a própria sabedoria. Mas Jesus ele fazia tudo o que ele fez, tudo que Jesus fez, tudo que está registrado nos evangelhos, que fala que Jesus expulsou demônios, curou os enfermos, e as pessoas ficavam, sabe, com a boca, né? Ficavam de boca aberta com a doutrina, o ensinamento que saía dos seus lábios. O povo ficava admirado com os ensinamentos de Jesus. Mas tudo que Jesus Cristo ele fez pelo Espírito Santo. Quando ele fala que
na verdade vos digo que aquele que crê em mim também fará as obras que eu faço e as fará maiores do que estas. Ele diz, né? Porque eu vou para o meu Pai. Foi necessário ele ir para o Pai após ressuscitar para que viesse o quê? O Espírito da promessa. E aí ele diz, tudo que determinardes em meu nome eu farei, para que o Pai seja glorificado no Filho. Tudo que determinardes alguma coisa em meu nome eu farei. Mas qual é a condicional? Para fazer as mesmas obras que ele fez. Para pedirmos qualquer coisa em nome do Pai e ele, o Senhor Jesus, venha fazer. Qual é a condicional? Ele diz aqui, ó, João 14, versículo 15. Se me amardes, guardareis os meus mandamentos. E quais são, dentre inúmeros mandamentos do Senhor, dentre inúmeros mandamentos, qual mandamento que ele dá a respeito de se nascer de novo? Qual é a condicional para se nascer de novo? Ele fala, diz aqui, ó, voltando para João capítulo 3. Jesus respondeu e disse-lhe, na verdade te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Não pode ver o reino de Deus, ou seja, não pode ver na sua vida a paz, a alegria, não pode ver na sua vida a justiça do Senhor se cumprindo. E Nicodemos, ele faz a indagação, como pode um homem nascer sendo velho? Porventura pode tornar a entrar no ventre de sua mãe e nascer? Jesus respondeu, na verdade te digo que aquele que não nascer da água, ou seja, aquele que não nascer da palavra e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. É pela palavra que você é regenerado. É pela palavra que você tem a sua mente transformada. Paulo ele diz, quem conheceu a mente de Cristo para que pudéssemos instruí-lo? Quem conheceu a mente de Cristo? A mente do Senhor para que pudesse instruí-lo? Mas nós temos a mente de Cristo. E como é que a gente tem a mente de Cristo? Pela palavra. É pela palavra. Eu já percebi isso, que tem pessoas que fogem da palavra. Por exemplo, eu faço lives pelo Face, faço vídeos. Quando é no momento da oração, para cura, libertação e para uma série de coisas, vida amorosa, vida financeira, as pessoas ficam ali na live. Mas quando passa um momento da oração, da intercessão, muitas das pessoas não permanecem. Isso não acontece só em uma live, não. Isso acontece também em um culto presencial. As pessoas não prestam atenção na palavra. Aliás, Jesus ele disse o seguinte, saiu o semeador a semear. E aí uma semente, Jesus fala que uma semente caiu na terra, mas veio um pássaro do céu e comeu aquela semente, arrebatou aquela semente. E Jesus ao contar, Jesus ao falar sobre o significado de cada parte da parábola, ao explicar a parábola, Jesus ele fala que a ave do céu que vem e come a semente é Satanás. Então Satanás, o diabo, o mal, ele não quer que a pessoa ouça a palavra. Em culto presencial, por exemplo, tem pessoas que pegam, vai no banheiro, vai beber água. Por que não foi antes da palavra? Ou então a pessoa vai e começa a conversar com a outra. Ou seja, no momento da palavra, muitas pessoas ficam dispersas. E Jesus ele fala com Nicodemos acerca do novo nascimento. Como é que uma pessoa ela pode nascer de novo se não for pela palavra? É pela palavra que a pessoa ela nasce. Não é a pessoa descendo as águas bastimais que a pessoa ela nasce de novo. O batismo nas águas é um batismo em testemunho aos incrédulos. É um batismo de testemunho de que a pessoa está se arrependendo dos seus pecados. Mas para por aí? Não. O batismo de salvação é o batismo
Qual batismo? O batismo no Espírito. E como é que ocorre o batismo no Espírito? Como é que ocorre a mudança de metanoia? Porque, no caso, metanoia significa mudança de mentalidade. Como é que a pessoa ela passa a ter a mente de Cristo? Através da palavra. É pela palavra que a pessoa ela é liberta. Tanto é que tem pessoas que nem sequer manifestam com demônio. Ah, fulano nunca manifestou com demônio. Ah, eu nunca manifestei com demônio. Comecei a frequentar uma determinada igreja, né? A pessoa começa a frequentar uma determinada igreja e quando vê, a pessoa já está liberta do vício, liberto da prostituição, liberto de uma série de coisas que a palavra condena. E como é que a pessoa ela se libertou? Pela palavra. É pela palavra. É pela palavra que acontece a regeneração e a renovação. Sendo que isso é algo contínuo. É que nem tomar banho. Você não toma banho só apenas uma vez por semana. Ah, hoje é sábado, então hoje eu vou tomar banho. Não. Você pode até ficar 2 dias ou 3 dias, não sei, sem tomar banho, porque, poxa, tá fazendo muito frio, tá muito frio. Por exemplo, países da Europa, como França, né? Os perfumes mais famosos do mundo é de lá da França. Mas lá faz muito frio, é que nem Rio Grande do Sul. Tem pessoas que me acompanham que são do Rio Grande do Sul, né? E aí é um frio de doer os ossos. E aí a pessoa fica às vezes até 2 dias sem tomar banho. Ou quem sabe até mais, né? Então, a pessoa ela precisa tomar banho todos os dias. Isso, pelo menos o brasileiro tem esse costume, né? Segundo pesquisas, o brasileiro é um dos povos que mais toma banho. Até porque o nosso país é um país tropical, né? Uma boa parte dos estados do Brasil são quentes. O Brasil praticamente é um país tropical. A parte do sul, subtropical. Quase que polar, né? Mas assim como a pessoa ela precisa estar tomando banho, escovando os dentes, lavando o rosto, cuidando da sua higiene física, a pessoa ela precisa cuidar também da sua higiene espiritual. E é sobre isso que Jesus Cristo está falando com Nicodemos. Como realizar as mesmas obras? Eu li para você aqui João 14, versículo 12 ao 14. Vos digo que aquele que crê em mim também fará as obras que eu faço e as fará maiores do que estas, porque eu vou para o meu Pai. E tudo o que pedides em meu nome eu farei para que o Pai seja glorificado no Filho. Se pedides alguma coisa em meu nome, eu farei. Como desfrutar disso? Como desfrutar disso? Como realizar as mesmas obras que o Senhor realizou? Expulsar demônios, curar os enfermos, ter os dons espirituais, palavra do conhecimento, palavra da sabedoria, dom de línguas, interpretação de línguas, dom de discernimento de espíritos, dom de operação de sinais e maravilhas, dons de curas. Alguns anos atrás, Deus falou comigo, o Espírito Santo falou ao meu coração, né? O Senhor Jesus falou comigo. Vou eu começar a te usar com dons de curas. Mas eu fiquei o quê? De braços cruzados? Não. Eu comecei a me consagrar mais ainda para que isso ocorresse tão logo. E aí começou a acontecer. E recentemente o Senhor falou comigo, vou eu começar a te usar com um dom de operação de sinais e maravilhas. Sabe o que é esse dom? Você sabe o que uma pessoa faz através... Você sabe o que o Espírito Santo faz através de uma pessoa que tem esse dom? O dom de operação de sinais e maravilhas? Dar vista ao cego, cego de nascença ou não de nascença. Fazer com que um coxo de nascença ou não de nascença venha andar.
fazer com que um morto ressuscite. Semana passada, por exemplo, se eu não me engano, teve 5 testemunhos de pessoas que estavam na UTI, pessoas inclusive que estavam dependendo de aparelhos e que se desligasse o aparelho não estariam vivas, iriam morrer. E tivemos aí, se eu não me engano, acho que foi 4 ou 5 testemunhos de pessoas que receberam a intercessão profética e Jesus Cristo foi lá e operou, realizou o sobrenatural. Então, o dom de operação de sinais e maravilhas é, por exemplo, transformar água em vinho, fazer com que o vento venha se calar. Vento, cala-te, mar, aquieta-te. Esses dias eu orei, aliás, 2 vezes. Eu orei para que não chovesse e não choveu. No monte que eu estava, em Irajá, não choveu. Antes de eu chegar estava chovendo, mas quando eu cheguei eu orei e a chuva cessou. No outro dia eu orei aqui próximo aonde eu resido, estava no monte e eu orei e Deus fez com que a chuva não chegasse. Aí alguém pode dizer, isso aí é obra do acaso. Por que obra do acaso? Está escrito lá na carta de Tiago que Elias foi um homem sujeito às mesmas paixões do que eu e você. Elias foi um ser humano, ele não foi um super ser humano. Ele não foi ele foi um ser humano, de carne e ossos. Tanto é que ele teve medo, ele fugiu de Jezabel. Que Jezabel falou assim, vão atrás desse profeta e o matem. Vão. E ele com medo foi para a caverna. Então Elias foi um homem sujeito às mesmas paixões do que nós. Está escrito na carta de Tiago, porém a palavra diz que ele orou a Deus e Deus fez com que não descesse chuva sobre Israel por 3 anos e meio. Depois dos 3 anos e meio ele foi orar a Deus, orou por 7 vezes. Ele mandou lá o rapaz, vai lá, vê lá se tem algum sinal de que vai vir chuva. Não profeta, não tem chuva nenhuma não. Então vai lá de novo, e vai lá de novo. Isso por 7 vezes. Quando chegou na 7ª vez, o rapaz veio e disse, eu vi uma nuvem do tamanho de uma mão de um homem. E aí Elias se levantou e falou para Acabe, avisa Acabe para Acabe ele pegar a carruagem dele, porque aí vem chuva, uma grande chuva. Então Elias foi um homem comum. Elias, Eliseu, Jeremias, Isaías, Daniel, Ezequiel, os apóstolos, Pedro, Tiago, João, Paulo. E Jesus Cristo, quando esteve aqui na terra, ele esteve na condição de homem. Ele teve que, como falam, ele teve que pagar preço. Ele orava, ele jejuava, ele subia a monte, ele tinha seus momentos a sós com o Pai. Então, a regeneração da mente ou o nascer do Espírito vem pela palavra. Ainda que a pessoa tenha se batizado nas águas. Pastor, eu estou fazendo um curso de teologia. É bom fazer o curso de teologia, mas não se resume a isso. É como eu falei, ainda que eu leia a palavra e tenha conhecimento da palavra desde pequeno, mas eu tenho que ler ela todo dia. Porque a palavra diz, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede de Deus. E onde é que eu encontro a palavra de Deus? Na Bíblia, nas Escrituras. Então essa é a palavra acerca do novo nascimento. Do novo nascimento, porque regeneração é isso, é novo nascimento. E renovação no Espírito Santo também é pela palavra. Tudo é pela palavra. Tudo é pela palavra. Por isso que eu disse ainda há pouco, o mal ele busca fazer de tudo para que as pessoas não tenham acesso à palavra. O mal coloca desânimo para que a pessoa não leia a palavra. A pessoa começa a ler a palavra, vem o sono, vem o cansaço. O mal sempre vai procurar fazer de tudo para que você não ouça a palavra. E você pode até ouvir a palavra, mas tem a questão também de se praticar a palavra.
Por isso que eu bato muito na tecla sobre jejum. Que o jejum faz com que você vença a tua natureza, a natureza carnal. E deixa eu falar uma coisa aqui para você antes de nós orarmos. O jejum enfraquece a tua carne. E a carne, ela é aliada do diabo. A nossa carne, a nossa natureza carnal, a nossa natureza decaída, ela é aliada de Satanás. O diabo, ele tem um aliado ou uma aliada, que é a nossa natureza carnal. Quando você vai para o jejum, o teu corpo enfraquece. O vaso é quebrado. Jeremias 18 fala, né? Do vaso, o vaso na mão do olheiro. No jejum você é quebrado. Você é quebrado. No jejum você se torna humilde, se torna manso. Deus, ele te quebra. Porque no jejum, lembrando que jejum não é passar fome. No jejum você tem que colocar o rosto no pó. Você tem que derramar as tuas lágrimas diante do Senhor. Você tem que se quebrantar. A palavra diz, e desprezará, pois o Senhor Deus, um coração contrito e quebrantado. Então no jejum você se quebranta. No jejum o vaso é quebrado. Aí tudo que está dentro da pessoa que não presta, né? Todo tipo de iniquidade é colocada para fora quando você vai para o jejum. Você está entendendo? Está compreendendo essa palavra? Eu vivo batendo nessa tecla e tem gente que deve pensar assim, já vem o pastor de novo falar de jejum. Sendo que, na verdade, quando a pessoa ela pensa assim, é o próprio diabo, é o próprio Satanás sussurrando no ouvido da pessoa, falando no entendimento da pessoa. E já vem esse pastor falar de jejum. Mas tem que falar. Jesus falou. Aliás, ele disse que enquanto ele não voltasse, os convidados das bodas teriam que jejuar. Enquanto Jesus Cristo não voltar, você tem que jejuar. Você que já é batizado nas águas, que já toma Santa Ceia, que já congrega, você que já é cristão, confesso, você tem que ir para o jejum. Enquanto Jesus Cristo não voltar, você tem que fazer isso. E você que não entregou a vida para Jesus ainda, e quando eu falo entregar a vida para Jesus, é entregar mesmo. É você procurar uma igreja mais próxima da sua casa, saber quando vai ser o dia do batismo, e se batizar nas águas, descer as águas bastimais, mostrar para esse mundo aí fora de que você não pertence mais a ele, mas de que você agora pertence a Jesus Cristo. Aí, ao se batizar nas águas, você tem que começar a congregar e ter esse estilo de vida que eu citei ainda agora, que é estar constantemente jejuando e orando, jejuando e orando, jejuando e orando. Porque enquanto Jesus não volta, esse é o estilo de vida que todo cristão deve ter. Oração e jejum, oração e jejum. Sempre se consagrando. E eu falo isso para as pessoas. Se consagra segunda, quarta e sexta. Ou se não, terça, quinta e sábado. Tira 3 dias da semana. Jesus ele fala que os fariseus jejuavam 2 vezes por semana. Se os fariseus jejuavam 2 vezes por semana, então eu e você a gente tem que jejuar mais do que eles. Mas não fazer como eles, querer aparecer aos homens. Mas fazer tudo em secreto. Tudo em secreto. É assim que você consegue ter renovação espiritual. É assim que você consegue ter o nascimento. É assim que você nasce de Deus. É negando-se a si mesmo. É renunciando à sua vontade. Então você que não se batizou, se batize nas águas. Você que não entregou a vida para Jesus Cristo, entrega. Não deixa de se entregar ao Senhor, não. Glória a Deus. Eu quero orar nesse momento. Quero orar nesse instante. Quero orar para que haja regeneração, para que haja a lavagem da regeneração. E regeneração significa novo nascimento, mudança de mentalidade, metanoia, mudança de mente. E eu quero orar para que haja
a lavagem da renovação do Espírito Santo. Você que talvez esteja aí pensando em se afastar, em se desviar, né? Pensando em querer dar uma volta pelo mundão, né? Não é hora de se desviar, não. É hora de buscar como nunca o Espírito Santo, o Espírito Consolador. É hora de a gente se preparar, que Jesus Cristo está às portas. Pois bem, eu quero orar nesse momento. É um momento de oração. Vamos nesse momento falar com Deus. Neste momento, vamos unir a nossa fé. Vamos falar com aquele que tem o poder de nos abençoar, porque Ele é Deus. É momento de oração. Senhor nosso Deus e nosso Pai, Pai do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nesse instante, meu Pai, juntamente com esta pessoa, entramos na Tua presença. Nós entramos na Tua presença. E a Tua presença é maravilhosa. Está escrito que na Tua presença há abundância de alegria. Na Tua presença há abundância de alegria, de paz. Tua palavra diz que o reino do Senhor não é comida, não é bebida, mas o reino do Senhor é reino de paz, de alegria, de justiça. O reino do Senhor é o Teu Espírito Santo. E Jesus Cristo, ao falar com Nicodemos, Ele falou a respeito do novo nascimento. O novo nascimento é a regeneração do Espírito. E essa pessoa, meu Deus, que ouviu o ensinamento da Tua palavra, que ouviu da necessidade de que ela precisa nascer de novo, eu oro nesse momento, meu Deus, para que essa obra gloriosa aconteça na vida desta pessoa. Essa pessoa que ainda não entregou a vida ao Senhor, que ainda não se rendeu ao senhorio do Teu Filho Jesus Cristo. Eu oro, meu Deus, para que ela venha nascer do Espírito. Eu oro, meu Deus, para que a Tua palavra venha produzir regeneração, porque é isso que a Tua palavra faz. A Tua palavra, ela regenera a nossa mente. A Tua palavra faz com que nós venhamos ter uma nova mente, uma nova mentalidade. A Tua palavra faz com que nós venhamos ter a mente de Cristo. A Tua palavra faz com que nós venhamos ter o Espírito de Cristo, como Paulo diz, que aquele que tem o Espírito de Cristo, este é de Cristo. Então, meu Deus, eu oro nesse momento para que essa pessoa venha ser regenerada no seu espírito através da Tua palavra. Oro também, meu Deus, por aquele que está fraco, desanimado, sem forças para orar, sem forças para jejuar, sem forças para buscar a Tua presença, sem forças para colocar em prática a Tua palavra. Eu li, se me amardes, guardareis os meus mandamentos. Então, meu Deus, ajuda essa pessoa, meu Pai, nesta hora, que o Senhor venha, meu Pai, renovar a fé desta pessoa, que essa pessoa venha ter, meu Deus, uma fé inabalável. Peço nesse momento que o Senhor venha fortalecer o que está caído, o que está prostrado, o colocando de pé através do Teu Espírito. Eu oro, meu Deus, para que haja salvação, e que Teu Espírito, meu Deus, esteja de maneira constante e permanente na vida desta pessoa, ajudando essa pessoa a perseverar até o fim. Pois aquele que perseverar até o fim, como disse o Teu Filho Jesus, será salvo. Assim, meu Deus, eu oro pela vida espiritual desta pessoa e já creio, meu Deus, que ela já está recebendo de Ti
salvação. Assim, meu Deus, nós oramos e desde já te agradecemos em nome de Jesus. Glória a Deus. Já se sinta fortalecido e fortalecida. Já se sinta já salvo e salva pelo Senhor. Que o Senhor Jesus te abençoe, te guarde, te ilumine e te dê a paz.